1 Samuel capítulo 3, versículo 16. Mas Eli chamou a Samuel e disse: meu filho. E ele disse: estou aqui. Respondeu ele: mas Samuel respondeu: pois não, meu Senhor. E ele disse: o que foi que Deus lhe disse? Não esconda nada de mim, senão Deus o castigará severamente, se você não me contar tudo o que ele disser. Pai, aplica a tua palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a minha cabeça vem bastante tema quando eu leio um versículo desse. Primeiro tema que vem à cabeça é cuidado para não ficar surdo e deixar de ouvir a voz de Deus. Ou cuidado com a surdez espiritual. Pior coisa que pode acontecer na vida de um crente, espiritualmente falando, irmão Adão, é quando ele fica surdo. Um crente surdo é inútil no reino de Deus. Um crente surdo espiritualmente é desaprovado no reino de Deus. Um crente surdo espiritualmente não consegue discernir quem é a voz de Deus e quem é a voz do inimigo. Um crente surdo espiritualmente não tem a capacidade de identificar se é Deus ou é o homem que está falando com ele. Todavia, esse problema de surdez espiritual tem alcançado muitos irmãos que estão propositadamente deixando a cera invadir os seus ouvidos e não se importando com a surdez. Ei, você não sabe, mas o seu ouvido, ele é lubrificado com a cera, mas chega um ponto que se você não fizer uma higiene, aquela cera vira um tipo de entupidor, vira um tipo de bloqueador da audição. Daqui a pouco o seu ouvido só começa a ouvir zunido, e aquele zunido faz assim 24 horas por dia e você não consegue ouvir nenhum movimento. E entenda bem, eu sei muito bem o que é isso. Meu avô era surdo e só depois dos 80 anos foi que ele foi fazer uma limpeza chamada lavagem do ouvido. E eis que a lavagem tirou bastante sujeira do ouvido dele, porém a surdez já tinha alcançado um nível tão absurdo que mesmo com o ouvido limpo, ele não conseguia mais ouvir bem. Entenda bem, a surdez de Eli foi causada devido à desobediência a Deus. A surdez de Eli foi causada devido a ele ter a mão frouxa para os filhos. A surdez de Eli foi causada por ele ser passivo aos erros dos seus próprios filhos. A surdez de Eli bloqueou ele de ouvir a voz de Deus. A surdez de Eli atingiu até a sua visão. Mas que é isso, pastor? O senhor está falando um absurdo? Não. A surdez de Eli atingiu a sua visão. Foi tão provável que quando Ana orava pedindo Samuel a Deus, ele viu ela chorando tanto, em vez de pensar e ver o sofrimento dela, ele, além de não ouvir a voz de Deus, ele começou a não enxergar bem e pensou que Ana estava embriagada. É interessante nós como cristãos não nos tornarmos crente Eli. Foi necessário Deus usar Samuel, ainda criança, ainda pequeno, ainda sem uma significância importante, para poder Samuel ouvir a voz de Deus, mesmo sendo tão novo, não conseguia identificar com a voz de Deus ainda, mas foi preciso Deus falar com Samuel para poder Eli ouvir a voz de Deus através de Samuel, porque diretamente de Deus para Eli, Deus não falou mais com ele, porque os pecados de Eli, os pecados passivos e ativos de Eli, o impediu de ouvir a voz de Deus.
O pecado é uma cera que, se você não tirar, vai acabar impedindo eu, você, nós de ouvir a voz de Deus. O pecado é a cera que bloqueia os nossos ouvidos. O pecado é a cera que embaça a nossa visão. O pecado é aquele que nos atrapalhará em meio à caminhada e nos fará tropeçar. O pecado é aquilo que vai fazer você cair na cadeira, como caiu ali, e quebrar o pescoço. O pecado, ele inventa. Não foi a velhice que deixou Eli surdo para a voz de Deus. Não foi a velhice que deixou Eli moco para a voz de Deus. Não, que Samuel ficou velho, mas ouvindo a voz de Deus, conhecendo a voz de Deus, e nunca houve engano nos lábios de Samuel, nunca houve furto nas mãos de Samuel. Todavia, no período de Eli, o altar era uma bagunça, o sacrifício era bagunça, o culto era bagunça, e Deus precisou colocar Samuel no lugar de Eli para poder Deus se comunicar com o seu povo. Quando Eli era profeta, quando Eli estava como sacerdote, o povo estava absurdamente bagunçado. Quando Eli estava como sacerdote, o povo estava absurdamente afastado. Quando Eli estava como sacerdote, Deus dizia: olha, eu só quero sacrifício se for com cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Mas os filhos de Eli chegavam e diziam: não, manda para cá qualquer cordeiro, de qualquer jeito, com defeito, a gente sacrifica assim mesmo. Chegou uma hora que Deus se irritou com os filhos de Eli e permitiu que a morte os levasse. Chegou a hora que Deus se irritou com os filhos de Eli e permitiu que eles sumissem da face da terra. Mas todavia, porém, Deus contava com Samuel, Deus contava com o menino, Deus contava com o adolescente, Deus contava com a criança, e ainda estava começando a entender e saber o que, como, de que forma era a voz de Deus. Mas é interessante você perceber, enquanto eu falo sobre isso, eu vou fazer uma comparação que não parece ter nada a ver. Mas eu estava vendo um vídeo hoje de um senhor que pegou o cachorro com 8 meses de idade. Um senhor saiu da chácara onde eu morava e foi morar na cidade. E ele entregou o cachorro com 8 meses a um outro dono de chácara, e ele ficou com aquele cachorro. E o dono, depois de 8 anos, trouxe aquele primeiro dono do cachorro para se encontrar com ele. E no vídeo o dono disse: eu estou com medo desse cachorro morder o Senhor, porque o Senhor me deu ele com 8 meses, ele não vai lembrar mais do Senhor. O Senhor está totalmente diferente de como era. Ele não vai lhe conhecer, ele não vai saber quem é o Senhor, ele vai lhe morder. Ele já mordeu várias pessoas, vai lhe morder também. E o dono disse, e o primeiro dono disse: ele não vai morder. Ele pode não me conhecer pelo visual, mas ele vai conhecer o meu cheiro. E o dono do cachorro chegou na chácara, desceu do carro com medo, e o primeiro dono disse: não, pode soltar o cachorro. E ele ficou em pé, quieto, parado. E o cachorro com as orelhas murchas, como quem ia atacar. Mas não foi mais de 10 segundos. Quando o cachorro cheirou a roupa daquele primeiro dono, começou a grandir de alegria e de felicidade por lembrar de 8 anos atrás. E eu fiquei pensando: o cão consegue guardar um cheiro 8 anos depois de lembrar. O dono não falou com ele antes de ele conhecer, ele conheceu pelo cheiro. Depois que o dono falou com ele, foi que ele se apaixonou ainda mais pelo primeiro dono. Foi que ele ficou ainda mais feliz. Ele pulava, ele grandia, ele balançava o rabo, ele latia, ele corria, ele não sabia o que fazer, mas conheceu o dono pela voz e pelo cheiro. E muitas vezes nós, como cristãos, agimos como Eli, perdemos o cheiro do perfume de Deus e desconhecemos a sua voz. E em vez de proteger a nossa fé em Deus, nós, pela surdez que temos,
Nós, por perder o olfato que temos, acabamos fazendo aquilo que Deus não se agrada, que Deus condena, que Deus abomina. Mas enquanto temos o dia chamado hoje, é hora, é dia, é momento de nós voltarmos atrás, nos arrependermos, recomeçarmos, porque como Deus fez com Eli, eu creio que Ele não fará conosco. Nós estamos aqui dispostos para que o Senhor descape os nossos ouvidos, para que o Senhor volte a falar com a gente, para que o Senhor não precise usar Samuel, para que o Senhor fale diretamente conosco. Afinal de contas, aprendemos com Eli a não desagradar a Deus, a não se afastar de Deus, a não deixar os filhos fazerem o que quiserem na presença de Deus. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque Deus já provou para Rosa Luxemburgo, e quem mexe com essa igreja mexeu com Ele, tem problema com Ele. Sabe por que Ele faz isso? Porque aí Ele ainda cuida de nós, ainda fala conosco, ainda escuta a nossa voz, e nós escutamos a voz dele. É bom a gente perceber diferente de ali. Ele estava tão consciente do sacerdote pela boca que ele estava sendo, que ele sabia que quando Deus falou com Samuel, pela terceira vez, Samuel veio ter com Eli. E quando Eli entendeu que era Deus, disse: filho, quando você ouvir a voz de novo, diga o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ei, que Deus não precise usar Samuel para falar comigo esta tarde. Que Deus não precise usar Samuel para falar com você essa tarde. Por quê, pastor? Porque a mensagem de Samuel foi pesada, foi de castigo, foi difícil. Eli pagou a conta. Mas que esta tarde nós possamos estar com ouvidos atentos e não tapados. Que nós nessa tarde nós possamos estar com as visões abertas e não tapadas. Que nós possamos conhecer a voz de Deus e não se afastar da casa, da presença dele, que nós possamos honrar a ele, viver para ele, cantar para ele, fazer a vontade dele, e até o fim da nossa vida sermos profetas, mulheres, homens de Deus que fazem a sua vontade e escutam a sua voz. Perceba bem, se você for ler o capítulo 3, eu não tenho tempo para fazer isso, mas se você for ler o capítulo 3, você vai ver o castigo pesado que Deus mandou para Eli e toda a sua família. Foi tão pesado que quando os filhos de Eli foram para a guerra, a informação que Eli soube quando ele estava sentado na beira da calçada foi: os inimigos de Israel levaram a arca e derrotaram o exército, derrotaram o povo. E ali, quando soube disso, tomou um susto tão grande, caiu da calçada, quebrou o pescoço e morreu. Ei, não permita que você morra, passe dessa vida para outra depois de uma queda espiritual. Não permita que você morra, passe desta vida para outra, surdo para a voz de Deus. Não permita que você passe dessa vida para outra sem que Deus fale com você, precise usar Samuel. Não permita que você passe dessa vida para outra e os inimigos levando embora de você a presença de Deus, a arca de Deus, a unção de Deus, a autoridade de Deus, a ousadia de Deus. Não permita que você, como sacerdote de Deus, deixe que o Espírito Santo se afaste de você. Não permita ser um ali dentro da casa de Deus. Nós não podemos, não devemos ser um crente ali no final do ministério. Eu conheço um pastor que fez uma reunião com a sua liderança e disse o seguinte: eu estou com mais de 15 anos de ministério e eu não quero que o meu ministério fique conhecido como um ministério que terminou como de ali. Esse pastor, ele está totalmente de cabeça para baixo. Está tudo errado, está tudo na contramão, está tudo. E ele está preocupado para não terminar o seu ministério como terminou o dia ali. Como é que está o seu ministério? Você está ouvindo a voz de Deus? Como é que está o seu ministério? Deus ainda está falando com você? Como é que está o seu ministério? Deus quer falar com você? Você quer falar com Deus? Como é que está o seu ministério? Será que Deus vai precisar levantar Samuel?
Como é que está seu ministério? Será que você vai correr sem a presença de Deus? Será que você vai precisar ouvir de outras pessoas o que Deus tem para você, porque Deus não fala mais com você? Como é que está a sua e a minha situação? Quando eu prego para você hoje eu prego para mim. Quando eu prego para você hoje, eu estou apontando para mim. Quando eu prego para você hoje, primeiro eu olho para mim e digo: Deus, não permita que eu seja um crente ali. Crente ali, em fim de carreira, é sem futuro. Crente ali, em fim de carreira, é um crente derrotado. Crente ali, em fim de carreira, morre com o pescoço quebrado. Crente ali, em fim de carreira, Deus não fala mais com ele. Crente ali, em fim de carreira, a família está uma bagunça. Crente ali, em fim de carreira, é preciso colocar uma criança no lugar dele, porque ele não dá mais conta do recado. Crente ali, em fim de carreira, não funciona mais no tempo da igreja. Já falei meia hora, meu Deus. Misericórdia. Mas que nós possamos ser crentes Samuel. Quando ouvir a voz de Deus, dizer: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Você já verificou sua audição? A gente tem o hábito do brasileiro. A gente verifica glicose, a gente verifica gordura no sangue, a gente verifica pressão, mas você não vê a gente verificando audição. A gente verifica visão enquanto não troca o óculos de vez em quando a gente não troca o óculos, pede emprestado do outro, fica usando. Mas você já viu a gente... Não. Você já viu as pessoas dizendo: mas eu fui no otorrino. É difícil. Nessa minha 43 anos de vida, se eu fui 3 vezes no otorrino, fui muito. Eu fui uma vez, eu nem estou sabendo. Agora, quantas vezes a gente já foi no médico por causa da glicose, do colesterol, do diabetes, da pressão alta, do coração? Quantas vezes eu fui no médico? No mundo espiritual, estar com o ouvido bom, muitas vezes, faz com que a visão também seja boa. A Bíblia relata que uma mulher foi encontrar com o profeta e o profeta estava cego. E ela estava toda troncha, estava em pecado. E ela disse: eu vou chegar na casa do profeta caladinha, ele não vai saber nem quem sou eu. E ele não vai citar nem meu nome. A Bíblia diz que a mulher não chegou nem na porta do profeta. E ele estava cego. Aí o profeta já meteu lá de dentro do quarto: entra, mulher, dirige a bola. Aí ela disse: como está cego, como é que ele sabe quem sou eu? Porque quando o crente é espiritual, ele se perder a visão física, mas ele jamais vai perder a visão espiritual. Se perder a audição física, ele jamais vai perder a audição espiritual. E agora, se você perder a espiritual, não adianta ter a física. Se você perder a espiritual, não adianta ter a visão humana. Agora, é interessante você ter as duas. Se você, por acaso, puder escolher a espiritual. O grande problema dele foi isso: perdeu a audição espiritual, perdeu a visão espiritual, e fisicamente estava ouvindo, estava vendo, mas morreu com o pescoço quebrado, porque não se preocupou em cuidar da visão e da audição espiritual. Amém? Vamos orar? Pai, que louvamos, Senhor, porque aprendemos nessa tarde uma pequena porção da tua palavra. Que nós não sejamos crentes ali, que nós não sejamos crentes que perdemos a audição e a visão espiritual, mas que nós possamos ser crentes como Samuel, que ao ouvir a tua voz, identifica e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pai,
Te louvamos porque o Senhor tem dado proteção aos teus filhos, tem resolvido questões que os teus filhos estavam pensando como fazer. Pai, te louvamos por esses irmãos. Dá saúde, irmão Luiz, dá saúde, irmão Adão, dá saúde, irmã Maria. Pai eterno, que nós possamos estar aqui na terça-feira, te louvando, agradecendo teu nome, magnificando teu nome, porque só o Senhor merece honras, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus, a salvação do Espírito Santo, seja com você, a sua casa, a sua família. E você diz, você diz, você diz.